Queria falar um pouco sobre o Ubuntu Linux, versão 18.04 LTS. O Linux é sucessor do Unix, que está por aí movendo computadores há pelo menos 50 anos e que já tem uma longa história. Atualmente, o Linux é um produto maduro e que, de uma forma ou de outra, já encontrou o seu lugar na vida de todos nós, mesmo sem a gente perceber. Só para ter uma ideia, em 2018, os servidores Windows estão por trás de 1/3 dos sites existentes, enquanto que os 2/3 restantes são operados por diversas versões de Unix e de Linux. Nas oficinas de informática, o Linux propicia utilitários para todos os fins, desde quebrar senhas do Windows até particionar e clonar discos, passando pela remoção de vírus. Entre os usuários, o Linux está cada vez mais presente, pois se adapta perfeitamente aos computadores antigos, que foram sumariamente descartados pela Microsoft, com a extinção do suporte ao Windows XP e agora, mais recentemente, também ao Windows 7. Por tudo isso é que devemos estar sempre atentos quando sai uma nova versão do Ubuntu Linux. Essa é a distribuição mais cultuada e usada entre aqueles que desejam simplesmente usar o Linux e não necessariamente ser um especialista em Linux. Lembramos que esta é uma versão do tipo LTS, ou seja, Long Term Support, ou suporte de longo prazo. Essa nomenclatura decorre do fato do Ubuntu Linux ser atualizado regularmente a cada 6 meses, quando ele é equipado com as versões mais recentes dos softwares disponíveis naquele momento. Mas somente as versões LTS, que saem a cada 24 meses, é que recebem suporte e atualização gratuita durante 5 anos. As demais versões são indicadas para os entusiastas e testadores, que desejam ter sempre o mais atual em suas máquinas, e não necessariamente o mais seguro e estável, para quem as versões LTS são as mais recomendadas. Por isso, sempre que está uma versão LTS, é tempo de nos mexermos e atualizar os computadores para manter os sistemas em ordem, visto que o Ubuntu já conseguiu seu lugar ao sol e hoje é parte importante da infraestrutura de TI de várias empresas, e principalmente de ONGs e outras organizações de objetivo social. Bom, essa versão não é revolucionária, mas sim evolucionária. Isto é perfeitamente aceitável, visto que o Ubuntu em si já é um produto maduro e que, portanto, só pode ir recebendo melhoramentos ao invés de mudanças bruscas de direção. A alteração mais perceptível é o papel de parede padrão, mas é claro que existem outros fatores que são dignos de nota, que estão listados a seguir. Para começar, a nova interface gráfica é baseada no GNOME 3.28, só que agora ele funciona em cima do ambiente gráfico Xorg, fala-se Zorg em inglês, compatível com o maior número de aplicativos em relação ao Wayland, que era usado anteriormente. Ele tem também maior velocidade de carregamento. A ação dos aplicativos é medida com bastante precisão, e os que estiverem demorando mais do que o esperado recebem um tratamento especial.
tem também a nova opção de instalação mínima. Não passa de uma instalação normal de Ubuntu, só que sem a maioria dos aplicativos que seriam instalados normalmente. O resto fica por conta do usuário, que poderá, assim, personalizar o sistema sem usar preciosos recursos de espaço em disco e de tempo de processamento no carregamento do sistema e na operação em geral. Esta vai ser, sem dúvida, a opção predileta de quem deseja o máximo de performance e um mínimo de bloatware, como são chamados aqueles aplicativos a mais, que costumam vir instalados em todo computador novo e em toda instalação padrão de sistema operacional. O Ubuntu foi atualizado para o Linux kernel 4.15. Significa que ele vai ter mais dispositivos de hardware, em especial os mais atuais, que serão compatíveis, uma vez que os drivers principais do Linux ficam embutidos no kernel. Temos também o final da versão 32 bits. O Ubuntu não terá mais versões de 32 bits. Apenas a de 64 bits estará disponível para download. Contudo, os computadores mais antigos continuarão sendo atendidos com outros sabores de Ubuntu, como, por exemplo, o Lubuntu, que é mais simples e destinado a computadores mais fraquinhos. E temos também o Kubuntu, que usa a interface gráfica KDE ao invés do GNOME padrão. Existem várias outras mudanças que podem ser vistas no artigo que disponibilizamos em nosso site e cujo link está aqui embaixo. Como todo sistema operacional, o Ubuntu tem um núcleo básico e os programas complementares que são escolhidos em função de determinada finalidade e que vão formando, assim, as diversas versões. É a mesma coisa que acontece com o Windows, que além da versão numérica, Windows 7, 8, 10, etc., ainda tem as várias edições, Professional, Starter, Server, etc. Além das diversas versões montadas pela própria Canonical, produtora do Ubuntu, ainda existem várias outras edições feitas por outras empresas. No caso do Ubuntu, os principais sabores são esses que vou falar agora. O Ubuntu Server funciona sem interface gráfica, mas que pode ser instalado opcionalmente. É um verdadeiro cavalo de batalha, porque mesmo usando hardware antigo, fornece excelentes soluções empresariais para cloud, para servidor de sites, servidor de e-mail, firewall e várias outras finalidades. É um concorrente direto e absolutamente gratuito das soluções server da Microsoft. O Ubuntu Desktop agora está disponível apenas em 64 bits e é o concorrente direto do Windows para desktop. Na instalação padrão, já vem com tudo que usa um pequeno escritório, como suíte de escritório, que no caso é a LibreOffice, para navegar na internet e tudo mais. O Kubuntu é uma variação do Ubuntu Desktop, só que usa o ambiente gráfico KDE Plasma no lugar do GNOME padrão. É um sistema bonito e funcional, próprio para uso doméstico e corporativo. O Lubuntu é uma versão mais leve, rápida e moderna do Ubuntu, usando o ambiente gráfico LXQT. Roda muito bem em micros antigos e é um grande candidato para substituir o Windows XP e as versões anteriores da Windows. O Xubuntu é o sistema operacional completo, elegante e fácil de usar. Vem com a interface XFCE
que é estável, leve e altamente configurável. O Ubuntu Studio é um sistema de criação multimídia, com diversos programas para áudio, vídeo e fotografias, tanto para o entusiasta quanto para os profissionais. Existem outras variações que podem ser vistas na página de derivações do Ubuntu Linux, que está aqui nesse mesmo boletim. Como sempre fazemos, preparamos nossos DVDs e pendrives para ajudar aos colegas que querem usar o Ubuntu Linux devidamente testados e prontos para uso. A novidade é que agora oferecemos também a opção em pendrive, além do DVD tradicional. O DVD tem a versão Ubuntu 18.041 LTS, enquanto que o pendrive tem essa versão e mais 3 variações: Xubuntu, Lubuntu e Kubuntu. O pendrive traz o Ubuntu em versão live, isto é, que funciona direto a partir do pendrive ou do DVD, totalmente funcional. Caso queira, poderá então instalar no HD, funcionando junto com o Windows em modo Dual Boot, ou então como o sistema operacional único daquela máquina. Você pode encontrar mais detalhes sobre essas novas mídias da técnica Sistemas nos links que estão aqui embaixo, nesse mesmo boletim.